Como posso entender esse imenso amor, sua força, seu calor, toda a sinceridade que brota no ar quando paro pra orar, ou a graça nos olhos daquele que é o exemplo da paz. Ele é o próprio amor, a fonte da luz. Ele é meu amigo Jesus. E com Cristo eu vou, com Cristo eu vou, sem medo de falhar. Pois com Cristo eu vou, com Cristo eu vou, a tudo superar. Shalom, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, na paz do Senhor, que tenham um dia maravilhoso. Então, hoje nós vamos falar sobre a diferença, né, entre prisão física e prisão espiritual, né? Para falar sobre isso, eu vou dar um exemplo, né? Qual a diferença de um e outro? A pessoa pode estar preso fisicamente e espiritualmente. A pessoa pode estar presa só fisicamente, mas não espiritualmente. Então, vamos ver, vamos dar exemplo, né, para que a gente possa entender esse assunto. José, todo mundo conhece a história de José, né, que está lá na Bíblia. Quem não conhece, pode ir lá na Bíblia, procura a história de José, que vocês vão achar. Então, José, ele foi para a prisão, né, porque ele foi acusado injustamente de algo que ele não fez. E ele foi para a prisão. Mas, se naquele momento ele morresse, ele ia direto para os braços de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele não fez a acusação, não procedia, né? Então, ele estava preso fisicamente, mas espiritualmente ele estava livre, né? Agora, vamos ver outro exemplo. Aquela história de Lázaro e o homem rico, né? O homem rico estava aqui na terra, porque a Bíblia não fala o nome dele, né? Estava aqui na terra e vivia, né, riquíssimo, muitas riquezas, mas Cristo nos contou essa história, né? Então, mas aquele homem estava preso espiritualmente, ele não sabia, ele estava na prisão espiritual. É o exemplo que Cristo deu, que Lázaro batia a porta dele, né, Lázaro mendigo, e ele não ajudava Lázaro. E é o que é que Cristo fala: quando me vestindo, não me vestiste, quando estive com fome, não me deste de comer. Então, ele estava aqui, livre, aqui na terra, né? Fisicamente ele não estava preso, mas espiritualmente sim. Então, ele morreu nessa condição, e ele foi para o tormento, e Lázaro foi para o seio de Abraão. Entendeu a diferença da prisão física da prisão espiritual? Então, aquele homem na cruz também, né? Então, existe outra possibilidade. A pessoa está presa fisicamente, espiritualmente, se arrepender lá dentro da cadeia, se arrepender daquilo que ele fez, e ele pode continuar preso fisicamente, mas quando ele se arrepende de verdade, porque Deus conhece o coração e ninguém engana Deus, né? Quando se arrepende de verdade, então adquire o quê? A liberdade espiritual. Então, Cristo falou: hoje mesmo estarás no paraíso comigo. No momento que ele se arrependeu, ele reconheceu o erro dele, reconheceu que Cristo não merecia estar ali. Então, foi um arrependimento sincero. E Cristo deu que liberdade dele? A liberdade espiritual. E levou ele para onde? Levou ele para o paraíso, né? Então, e aquele outro não. Ele continuou preso, tanto física quanto espiritualmente. Então, quando ele saiu, ele não adquiriu a liberdade dele espiritual e foi para a prisão espiritual. Então, então o que é que acontece, gente? Aqui nós temos que avaliar a nossa vida. Como é que eu e vocês podemos avaliar a nossa vida? A partir da palavra de Deus.
Por isso que temos que estudar todos os dias a palavra de Deus, porque é aqui que nós vamos encontrar, é na Bíblia, que nós vamos encontrar os mandamentos do Senhor, né? Para que a gente possa ser chamado filho de Deus. Então, se eu não estou, né, fazendo as coisas que Deus me pede, eu estou fazendo tudo o contrário, então eu posso estar bem aqui, não estar numa prisão física, mas estar numa prisão espiritual, né? Por exemplo, quantas pessoas que estão aí no mundo, né, com drogas e, e que não está na cadeia, mas ele está preso espiritualmente, né? Por conta do vício da droga. Então, há uma prisão espiritual. Por isso que nós precisamos nos unir para orar por todas essas pessoas que estão aí nas drogas, nos presídios, né? Temos que orar por todas aquelas pessoas que estão sofrendo em seus lares, porque não estão colocando em prática os ensinamentos de Deus, né? Para que elas adquiram uma liberdade espiritual, que elas possam ouvir Deus, colocar em prática seus ensinamentos e serem livres espiritualmente, né? Então, vamos aqui ver em Mateus 5,43. Mateus 5,43. Mateus 5, olha que coisa séria, viu? Olha o que Deus fala aqui. Mateus 5, 40. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás teu irmão. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem e maltratam, bendizei os que os maldizem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celestial, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons e vinha chuvas sobre justos e injustos. E aqui embaixo, no 48, ele fala assim, ó, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, olha que escritura maravilhosa, que escritura profunda. Vamos prestar atenção nesse conselho do Pai Celestial, né? Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e maltratam, né? Para quê? Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celestial. Então, se eu quero ser aqui na Terra uma filha do Pai Celestial, eu tenho que amar meus inimigos, orar pelos que perseguem e maltratam. O que ele quer dizer amar os inimigos? Né? É você entender que aquela pessoa é uma pessoa que está na prisão espiritual. Né? Por que ela está na prisão espiritual? Porque ela te odeia, porque ela quer te fazer o mal, porque ela quer levanta falso, né? Faz muitas coisas tristes. Então, é uma pessoa que está presa espiritualmente. Então, o que é que ele diz aqui? Para que eu seja uma filha do Pai Celestial, qual é a minha atitude diante desta situação? É encher o meu coração de ódio, de raiva, de vingança por essa pessoa? Não. Você diz orai por ela, para amar ela. Amar no sentido de entender a situação dela espiritual e saber que ela precisa, né, das minhas orações para que ela seja liberta daquela situação, para que ela saia dessa prisão espiritual em que ela se encontra, né, e passe a ser livre espiritualmente falando. Então, eu tenho que orar por ela, ter piedade dela, porque se uma pessoa te levanta um falso e diz que você fez uma coisa que você não fez, seja no trabalho, seja dentro do lar, seja onde for, que te persegue, te maltrata, não importa quem seja, se é irmão, se é marido, se é filho, se é vizinho, se é lá no trabalho, Cristo está falando aqui. Não encha seu coração de ódio, de mágoa, de rancor. Porque se você fizer isso, você vai estar igual a ele, na mesma prisão espiritual. E outra coisa, se a gente fizer, né, encher o coração de ódio, de mágoa, de rancor por aquela pessoa, a vida que Deus tem aqui para nos dar, a gente não vai ter. Não vai ter. Porque para que a gente possa ser filho do Pai Celestial, a gente tem que andar com o coração cheio de amor,
né? Sem ódio, sem mágoa, sem rancor, porque essas coisas faz com que você não encha seu coração de amor. E esse sentimento terrível que corrói, né, que leva a brigas, né, a desejar o mal, aquilo vai te separar de Deus. Entendeu? Por que que ele fala? Olha que coisa séria, né? Aqui, ó. Para que vos torneis filho de vosso Pai Celestial. Para que vos torneis filho do vosso Pai Celestial. Né? Então, como que a gente vai ter essa capacidade de uma pessoa estar desejando mal para a gente e a gente amar aquela pessoa, não ter raiva, orar por ela? Só tem um meio da gente ter essa capacidade. A gente se aproximar de Deus. Achegais-vos a mim, resistir o diabo, ele fugirá de vós. E como é que eu me achego a Deus? Aqui, estudando a palavra de Deus. Não tem outro meio. É a Bíblia, gente, que salva. É a Bíblia que tem todos os ensinamentos que o Senhor tem para nos dar. É a Bíblia. É a Bíblia que nos conecta aos céus. É a Bíblia. Então, este livro tem que ser a nossa prioridade. É o livro que mais nos aproxima. É o único livro, não é o livro que mais, é o único livro que nos aproxima de Deus, porque aqui tem todos os mandamentos. Ele disse: aquele que me ama, guarda meus mandamentos. Entendeu? E aqui está um conselho que é uma chave para você ser livre espiritualmente, para você não ser preso, né, junto com aquela pessoa que está lá. Porque o inimigo, ele usa os mais fracos para derrubar aqueles que estão firmes em Deus. Principalmente quando a gente é cristã. Cristão, né? Então, ele vai usar alguém mais fraco para derrubar aquele que é forte. Porque o que é forte, ele vai trazer muitas pessoas para Deus. E se ele conseguir derrubar, né, através de um fraco que está lá servindo a ele, não a Deus, e aí a pessoa vai porque para uma prisão espiritual junto com aquela pessoa. Entendeu por que que nós precisamos deixar o nosso coração livre de ódio, de mágoa, de rancor? Para que a gente possa ser chamado filho de Deus. Qual o maior exemplo que a gente tem? Jesus Cristo. As pessoas botaram cruz, né? Ele estava sangrando, ele estava sofrendo fisicamente horrores. Mas o que foi que ele falou? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O que é que significa isso? Ele não tinha ódio nenhum daquelas pessoas. Nenhum ele tinha. Porque ele sabia que aquelas pessoas estavam na prisão espiritual e que precisava, né, da intercessão dele, né, para que eles pudessem também ser libertos. Por isso que Deus deixou a Bíblia. Por isso que Deus deixou a Bíblia. Para que a gente possa ser livre espiritualmente. Você quer liberdade espiritual? Venha para a Bíblia. Estude todos os dias e pratique. Não adianta você chegar, pegar a Bíblia, estudar. Ai, Deus está falando que eu, né? E aí chega a aprovação. Aí uma pessoa, né, é levantada pelo adversário para te atingir. E o que você faz? Você vai lá e revida, e fica com ódio, e deseja: ai, Senhor, coitadinho de mim, olha o que ele está fazendo comigo, Senhor. Claro, ele está lá. Qual é a sua obrigação? Senhor, abençoa fulano, Senhor. Porque ele está na prisão espiritual. O Senhor sabe que o que ele está falando não é verdade, Senhor. Né? Eu estou aqui contigo, em paz, alegre, feliz. Eu desejo isso para meu irmão. Converte ele, Senhor, para que ele saia dessa situação terrível. É assim que um cristão que anda com Deus faz, entendeu? E outra coisa, gente, vamos acabar com esse negócio de odiar as pessoas, né? O que é que acontece na política? Gente, a política é um campo minado, viu? Minado para o inimigo trabalhar mesmo ali, ó. Porque tem lá um presidente, sei lá, deputado, que não sei o que não está fazendo as coisas como deve. Qual é a obrigação do povo, gente? É ficar, é aquele miserável, tomara que isso, tomara que aquilo. Não. Se unir em oração e pedir a Deus, Deus, abençoa teu filho que está nessa situação, Senhor, está na prisão espiritual, né? Está roubando, abençoa, mas que tudo seja feito de acordo com a tua vontade. Se não foi ele, Senhor,
Substitui por uma pessoa que ame seu país, que queira trabalhar em seu país. Vamos interceder, gente. É essa a posição. Vamos interceder. Não vamos ser juiz de estar julgando disso e daquilo, não. Deus vai colocar um candidato que ele realmente vai ser uma pessoa que vai ajudar o Brasil. Mas o povo tem que se unir para interceder pelo seu governante. Não é essa coisa de odiar. E isso não é de Deus. Não é isso que Deus fala. Ele diz que a gente tem que respeitar as autoridades. Não importa se ele está roubando, fazendo, acontecendo. Respeita, mas intercede. Senhor, abençoa que ele seja, né? Que ele seja convertido, Senhor. Ou então, se for que seja feito de acordo com a tua vontade. Ou então, abençoe e bote outra pessoa no lugar. Entendeu? Então, quando a gente confia em Deus, Deus entra com ação. Deus entra com ação. Não adianta a gente querer ficar fazendo do nosso jeito. Deus não está dizendo que é para orar os que maltratam e perseguem? Então, vamos orar. Vamos orar, né? Então, o que é que acontece? Lá em, deixa eu ver, existe a prisão espiritual? Existe. Vamos ver lá em 1 Pedro 3,18. Mas antes eu quero mostrar uma coisa para vocês, o quanto isso é importante da gente orar pelo outro e não ficar cheio de ódio, cheio de mágoa. Aqui, olha o que o Senhor diz aqui em Gálatas 5:15. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então, se o outro que fez uma coisa, eu vou lá e quero vingança e odeio, então ele fala, né? Vede que não sejais mutuamente destruídos. Mutuamente para a prisão espiritual. Então, você com o coração cheio de ódio e mágoa, você fica preso, né, livre fisicamente, né, e preso espiritualmente. Entendeu, gente? A importância da gente se atentar para isso, porque isso traz tanto sofrimento para dentro dos lares. Tanto sofrimento. Porque um não intercede para o outro se libertar, né? Porque não se dá atenção a essa palavra de Deus. É oração, né? É jejum que vai ajudar o outro a sair da prisão espiritual, mesmo ele não estando preso fisicamente, né? Então, aqui também, olha como existe a prisão espiritual. Olha que está aqui em 1 Pedro 18, olha bem. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados justos e pelos injustos para conduzi-los a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardavam nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. Então, Cristo, quando ele morreu, ele foi, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Quem eram esses espíritos que foram desobedientes na época de Noé? Né? Então, gente, o que é que acontece? Né? Essa escritura, né, é a chave que nós temos para que a gente seja chamado de filho de Deus no reino celestial. No Pai Nosso, ele fala, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, quando as pessoas nos ofendem, nós temos que perdoar, para que Deus nos perdoe também, porque vamos errar, aqui e ali o Senhor vai, né, corrigindo, mas aqui está muito claro o que nós devemos fazer nessa situação. Então, se eu sei disso e eu faço tudo errado, né, o que é que vai acontecer? Prisão espiritual, né? Aí depois, quando eu me arrepender, dizer, Senhor, me perdoa, né? E aí eu volto para Deus, aí eu vou ser livre espiritualmente. Entendeu a importância dessa escritura? Porque que tem muito sofrimento dentro dos lares,
porque aparece tanta coisa ruim na vida das pessoas, né? É quando a gente faz o contrário daquilo que Deus manda. O contrário, né? Eu conheço, gente, muitas pessoas que estão dentro de igreja, mas dentro do lar é uma guerra, entendeu? É uma guerra um com o outro. Por quê? Porque não coloca em prática isso aqui, não estuda a palavra de Deus, né? Vamos estudar a palavra de Deus, vamos fazer da forma que Deus quer, porque Deus deixa muito bem explicado aqui que quem pratica as obras da carne, né, não vão entrar. E olha lá, está em Gálatas, vai lá e leia o que é obra da carne, né? Tá a contenda, tá a inveja, a intriga, glutonaria e tudo mais. Você diz que os frutos do Espírito, nós vamos ter domínio próprio. Domínio próprio é isso, quando eu percebo que é uma cilada para mim, né? E alguém se levantou lá contra mim, é uma cilada, eu não vou cair nessa cilada. Senhor, o Senhor diz que eu, né? O Senhor diz que eu. Ó, eu vou contar um caso aqui para encerrar. De uma Tânia, o nome dela é pastora, essa Tânia. Olha como a gente colocar em prática o ensinamento de Deus, salva a gente de muito sofrimento. Tânia conta que o pai dela é um pastor, casado, com filhos e tudo. Ele foi lá, por não ler a palavra de Deus, orar e vigiar os atos, caiu em adultério com uma menina da católica, e os pais eram, né, bem firmes na católica. E essa menina engravidou. E essa menina estava tentando abortar, porque a família botou ela para fora tentando abortar. A mãe da Tânia, a esposa do pastor, foi lá na casa da amante do marido dela e falou assim: olha, você não vai tirar essa criança porque essa criança é filha do meu marido. Eu vou te ajudar. Porque ninguém, ela não tinha condição, né? E eles já estavam pensando em tirar a criança. E aí ela chegou, colocou uma casa que tinha no fundo da casa dela, arrumou, botou ela lá para ela ter o bebê. Quem reformou a casa, essa casa, gostou dessa menina, casou com ela. O marido dela se arrependeu amargamente do que ia fazer, né, da besteira que ia fazer. E o que aconteceu o que foi que ela fez? Ela se posicionou do lado de Deus, ela conhecia essa passagem, ama os teus inimigos, como os dois se arrependeram amargamente, tanto a menina quanto o marido, né? Porque eles tinham que se arrepender, porque senão eles estavam na prisão espiritual, os dois. E o que aconteceu? Essa Tânia é a menina que a mãe ia matar, não matou, foi criada com a madrasta e com a mãe, né? Elas se tornaram amigas, o marido se arrependeu e ela desmanchou com a festa do aniversário. Por quê? Porque ela não botou o ódio, o rancor no coração. O Senhor fala que é para amar. Então ela disse: eu vou, já que ela quer tirar a criança, eu vou lá ajudar. E, gente, o que é que acontece? Quanto sofrimento terrível vinha para essa família. Aquela mulher se tornou assassina, que ia matar sua filha, o marido, vigia, pastor, imagina, que coisa terrível. Que coisa terrível ia acontecer. A mulher se separar dele, ia sofrer também junto com os filhos, ia ser sofrimento para todo lado. Resumo da história, né? Cristo entrou nessa guerra, através de quem? Através da esposa, orientou tudo o que ela devia fazer e ela fez, e no fim todos, né? Todos ficaram bem. A mulher se casou, a filhinha nasceu, o marido se arrependeu. Olha quanto isso é importante, né? Então é isso, gente, que eu quero deixar hoje, que a gente tem que tomar cuidado com nossos atos, nossas ações, entendeu? Nossos atos, nossas ações. Vamos avaliar nossa vida para ver se nós estamos fazendo alguma coisa, né? Com o nosso coração cheio de ódio, de mágoa por alguém. Se tiver, Senhor, tira isso de mim. Me afasta desse ambiente, para que você possa sair dessa prisão, né? Encher seu coração de amor e viver feliz, em paz, né? Esquece esse negócio de estar chamando o político de tomara que morra, tomara que isso, e odiando. Deixa eles lá com a vida deles, vamos orar, vamos interceder por eles, né? No seu trabalho, tenha cuidado com os relacionamentos no seu trabalho, para que você não fique cheio de inveja ou de ódio, essas obras da carne, tá bom? Vamos prestar bem atenção, porque isso aqui é muito importante para que a gente possa ser chamado de filhos de Deus, tá bom?
Deixa esse vídeo em nome de Jesus Cristo. Amém. E até o próximo vídeo.